Sinto muito quando as pessoas pensam ou dizem que eu não conheço a palavra de Deus, não sei interpretar a Bíblia, mas eu tanta cegueira e tanta surdez não conseguir olhar para um jovem que tudo que se trata de tema ou de pergunta tenho cada versículo da Bíblia para responder, para depois alguém dizer o seguinte: esse é um burro, esse aqui não sabe nada. Eu sinto pena, ou isso é falta de uma visão, como está escrito no Isaías capítulo 6, versículo 10 em diante, quando Deus manda o profeta Isaías para ir pregar para certas nações. Deus diz que eu vou lhe cegar o entendimento, os seus olhos vão te ver, mas não vão te perceber, irão te ouvir, mas não vão te entender. Então, não é de admirar o que o irmão Albino está a falar contra a minha pessoa. Amados, eu não preciso da teologia para conhecer a interpretação da Bíblia. Eu formo pastores, formo profetas, formo classes diferentes, porque O irmão Felipe forma pastores. eu formo pastores. Estou a falar da minha... É pena que eu não posso trazer cada pastor que me faz perguntas e que eu formo. Eu batizo pessoas. Então, O irmão Felipe. sabe, eu não cheguei de ser apóstolo de boca para fora. Aqueles que me conhecem e aprendem da minha pessoa, sabem de que aquele é um grande man of God. Aquele ninguém lhe atrapalha quanto ao assunto do conhecimento da Bíblia. Eu, assunto do conhecimento da ciência, pode me atrapalhar. Mas quanto ao assunto profecia, visões, Bíblia, sonhos, não sonhos, amados, come on. Pode me chamar para qualquer igreja, para qualquer sítio. Aquilo que eu sei, eu digo na cara que isto eu sei, isto eu posso provar. Aquilo que eu não sei, eu digo não sei. Por exemplo, a ciência, a física, a biologia, eu não domino, não sei. Mas quanto ao assunto Bíblia, irmãos, não aprendi do homem. Eu estava preso na BO. Orei uma semana. Não fui preso por ser malfeitor. Nunca fui malfeitor. Os que me conhecem, pastores, apóstolos, bispos que me acompanham, sabem de que fui preso injustamente por briga de pastores. Eu quis defender e, uma vez que os pastores são corruptos, cometeram uma injustiça, fui preso. Mas, graças a Deus, saí. Então, na minha detenção ou na minha prisão, fiquei um ano na BO daqui de Maputo. Fiquei um ano. Orei uma semana sem comer, sem beber água, de jejum. Oração de saco e cinza na cela, pedindo sabedoria e conhecimento. No penúltimo dia, desceu um fogo que me impactou. Quando eu comecei a querer falar de Deus, pegar a Bíblia, tive o conhecimento da palavra. Então, o que o amado Albino Mangueni está a falar, entre outros irmãos, me acusando de falta de conhecimento da palavra, eu não aceito. O irmão foi impactado diretamente pelo Deus, ou por Deus. Eu fui impactado diretamente por Deus na prisão. Então, e Deus enviou toda a Bíblia para o irmão Felipe. Deus, segundo aqueles que me conhecem e ouvem e acreditam, Deus me deu a Bíblia. O irmão Felipe tem toda a Bíblia na cabeça. Essa pergunta, não sei se é para brincar comigo, ainda há coisa que o amado Massango faz como pergunta ou como algo que se fala no debate que eu não mostro biblicamente. Tem toda a Bíblia na mente. Amado, eu vou te perguntar. Tudo que ando a falar não te provo biblicamente. Até o amado é que diz que faça de recitar, não precisa abrir a Bíblia. Quando diz que recita, é porque reconhece que o meu irmão vai falar da Bíblia. Então, quanto assunto que um pastor, um apóstolo, um pregador precisa entrar no governo para orar pelo governo, trazer o conhecimento, trazer a luz. Vamos na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 8. Primeira de Timóteo 2, versículo 1 até 8. O que a Bíblia recomenda quanto ao assunto governos e quanto ao assunto a igreja? Se a igreja deve entrar no governo para iluminar o governo corrupto ou a igreja deve se posicionar em que área? Vamos. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 8. Diz assim: oração por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Ok, de uma forma resumida, o apóstolo Paulo aconselhou o servo dele, Timóteo, de que não é necessário, talvez, um pastor, um servo de Deus, um pregador, ir se envolver com a política. Na sua igreja, no monte, em casa, na rua,
ele, juntamente com a igreja, deve fazer súplicas, intercessões, jejum, orações a favor do governo. Então, tem que ser a missão do pastor. O papel do pastor é interceder pelos políticos. O papel do pastor é interceder, jejuar, orar pelos políticos. E não entrar dentro da política. E quando ele toca o Velho Testamento quanto ao assunto de José do Egito, Daniel, entre outros chamados de Deus que estiveram na política, foi o chamado deles. Deus os vocacionou para que eles fizessem aquele papel. Não foi pela força física, por exemplo. Para o amado teólogo Mangueni, entre outros pastores neste caso, para estarem na política, eles usam o papel, usam a força do braço, usam muita manipulação, usam uma força física, devem estudar muito na escola, não sei o que, devem mentir, devem ter costas quentes com certas figuras da política. Enquanto com Daniel, aquilo foi um propósito de Deus. E o próprio rei, no Daniel capítulo 1, versículo 1 até 17 mais em diante, ele é que mandou os eunucos, escolheram os jovens que vinham da terra de Deus, da terra dos homens de Deus, que fossem sábios e habilidosos e diferentes. Tem que ser o presidente Nyusi, ele gostar de algum pastor aqui em Moçambique e mandaram, seja, os seus homens para irem levar aquele apóstolo, aquele profeta, aquele homem, para lhe trazer aonde? Na política. Não o próprio pastor, açúcar igreja, sair da igreja, eu quero ser político. Apreciou o que é na política. O que ele não pode fazer na igreja para que Deus possa intervir lá na política lá. Não é necessário sair da igreja, ir na política. E sair da política, voltar na igreja. Fica na igreja. Ora pelos políticos. Deus que é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente e que está em todo momento. Ele fará maravilha. Porque Deus não precisa de levar o homem, do próprio homem se tirar sozinho e ir. O próprio Deus, ele vai. Existe uma cura que aconteceu na Bíblia. Um certo homem, um certo oficial, foi pedir com que Jesus dissesse uma palavra a respeito de um certo jovem que estava em casa dele. E Jesus disse, quero ir na tua casa. Aquele homem disse, não precisa. Ora, aí onde você está, não vem na minha casa, porque eu sou um pecador, eu não sou digno. Então, o que eu estou a aconselhar qualquer pastor, qualquer líder religioso, não precisa entrar na política para mudar o político. Ora na tua igreja, porque o teu chamado é na igreja. A primeira carta de Coríntios 12, que o amado está a negar, a Bíblia diz o seguinte, estou a resumir, a orelha, versículo 17, isso aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17 em diante, a Bíblia diz, um corpo tem muitos membros e cada membro tem o seu chamado, tem a sua função. O pé nunca quer fazer o trabalho da mão. O órgão genital do homem nunca quer fazer o trabalho da língua. Cada coisa que o homem tem a sua função. Deus chamou o amado Albino Mangueni como pastor. Mas ele uma ambição e a nhama. E quando ela tem male, numa casaco, numa BMW, numa Range Rover e a governo. E é na wano é nhama. Ango vitaniwa. Irmão aqui na desafiara, é chamado de Chikwembu. Louco, ele é chamado de Chikwembu. A Chikwembu, acho que isso se voa de sócio. Chikwembu, ele chama de... Não! Tu a falar. Isso não é chamado de Deus, amado. Daniel foi chamado de Deus. Mesaque Abednego foi chamado de Deus. José do Egito lhe venderam como um escravo para o Egito. E Deus usou prisão, usou sonhos para que ele se tornasse governador. José do Egito não tratou documento, não tratou nada, não subornou ninguém, não fez nenhuma escola para que ele se tornasse um político. Tudo foi pela permissão e pela vocação deles. Agora, os homens atuais tendem a querer usar aqueles homens antigos para conseguir alcançar os seus objetivos carnais. Irmão Felipe, sem querer interromper, qual é o seu desafio com o teólogo Albino? O meu desafio é dizer, se o chamado do pastor entrar na política for de Deus,
que o teu Deus, o Criador da terra e os céus, porque quem desafia um homem de Deus, um profeta, sendo que Deus é que lhe vocacionou, esse homem vai se ver com Deus, o Deus que vocacionou aquela pessoa para que seja aquela missão. Então, eu estou a dizer, se é Deus de verdade que te chamou para que você seja um político, o mesmo Deus, o Criador da terra e céus, que agora remova a minha voz, que agora Ele faça que eu seque uma parte do corpo, que eu perca algum movimento no meu corpo. Agora, se não é Deus, eu vou continuar a dizer, irmão Manguene, irmão teólogo, isso é de você querer se envolver na política. É coisa de boladas, é coisa de dinheiro, é coisa de querer você sobressair, porque você já vê que a igreja não te sustenta o suficiente. A igreja não te torna o muito importante o suficiente no nível em que você gostaria de atingir. Então, porque Deus, na atualidade, Ele diz, se te chamei pastor, és pastor, não se envolva em negócios desta vida. Negócios, não digo você não ter uma banca de piripiri, uma banca de tomate, não. Digo negócios que vão te fazer você ter que fechar boladas com presidentes, boladas. Se você quer iluminar o mundo, comporta-se estando na igreja, iluminar o mundo, isso nos difere uma sangue dizer o seguinte, eu como pastor quero iluminar o curandeiro, então vou passar a viver na pajota com o curandeiro. Isso é pancadaria, ou você está maluco, ou você quer se beneficiar de algumas moedas do curandeiro, você está na tua casa, orando pelo curandeiro. O curandeiro, se Deus quiser, pode mudar, pode vir à igreja. Um dia você pode simplesmente passar a evangelizar. Então, este aqui é o desafio do irmão com o pastor Albino. O meu desafio contínuo, digo o seguinte, se foi Deus, o Criador da terra e os céus, que chamou o irmão Albino Manguene para ser um político e pastor ao mesmo tempo, que esse Deus agora me faça mudo. Me faça mudo, você Deus, agora me faça mudo. Porque eu não admito um pastor estar no altar, estar na mesa dos corruptos e começar a se envolver em coisas alheias. Um pastor, é a Bíblia diz, nenhum chamado deve se envolver com negócios desta vida. Quanto ao assunto à política, Deus tem pessoas dele, a Bíblia diz, os políticos foram chamados por Deus para exercer aquela função da política. Os pastores também foram chamados por Deus para exercer a função da igreja. Obrigado, irmão. Vamos passar agora para o teólogo. O teólogo aceita o desafio do irmão Felipe? Bom, primeiro quero pedir desculpas. Não é típico de eu rir, né, em debate e não me caracteriza. Só que irmão Felipe, gosto muito dele, só que às vezes é engraçado. Se tivéssemos círculo em Moçambique, daria um bom palhaço, porque ele é muito engraçado. E outra questão que é muito interessante é que irmão Felipe tem que parar com essa besteira de desafio. Deus tem muita coisa para fazer, não para entrar nessa besteira aí. Deus tem muita coisa para fazer. Então o irmão Felipe deveria estar no círculo. Como? Deveria estar no círculo. Devia estar no círculo, porque algumas coisas são engraçadas que ia divertir, entreter então, é um palhaço, as pessoas. Já. É um palhaço. Obviamente, pela forma dele se comportar e pela forma dele argumentar. Então, não acho adequado, achei engraçado, por isso que me pus a rir. Agora, sobre desafio, não é necessário. Deus sabe, muitas das vezes não sei qual é a impressão, a ideia que nós temos de Deus, sabe? E eu acho que ainda bem que nós estamos no tempo da graça. E eu acho que nós abusamos desse tempo da graça. Porque se fôssemos no tempo da lei, onde até o judeu era difícil pronunciar o nome de Deus,
Por isso que eles só diziam Hashem. Era proibido falar, pronunciar, porque os judeus sempre tiveram consciência, a concepção de que o nome de Deus é santo. É um nome que deve se ter estima, que deve se honrar, que deve se reverenciar. É um nome que você não deve pronunciar de qualquer maneira, em qualquer assunto. Então, é um nome que é por isso que a própria Bíblia acabou ensinando: não tomarás o nome do teu Senhor em vão. É o que a Bíblia ensina: não tomarás o nome do seu Senhor em vão. Então, eu acho que a sorte de muitos líderes, de muitos pastores, acerca de muitas pessoas, incluindo do irmão Felipe, é porque estamos na época de graça, não estamos na época da lei, onde, na minha opinião, Deus tornou-se, diríamos, entre aspas, mais tolerante, mais paciente, por causa daquela lógica: deixa o trigo e o joio crescer e tudo verá-se no dia da colheita. Então, Deus tornou-se um pouco paciente nessa questão. E o próprio capítulo que ele trouxe aqui trata-se de instruções de Paulo a Timóteo. Paulo instrui a Timóteo a necessidade da intercessão, a necessidade da oração. Então, a igreja deve interceder, a igreja precisa de ter uma intercessão, a igreja precisa de estar permanentemente na oração. É por isso que, iniciando, ele diz: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vocês, como igreja, é vosso dever orar por todos, incluindo as autoridades, incluindo os políticos. Como igreja, devem orar por eles, para que eles governem com sabedoria, apesar de ok, mas esse é outro assunto. Mas orai por eles. Então, para que eles governem com sabedoria, para que eles governem no temor e no reconhecimento. Então, o Paulo aqui instrui a Timóteo sobre necessidade de oração, sobre necessidade de intercessão. Paulo aqui não está dizendo a Timóteo de que você não deve estar na política, você deve estar aqui a orar. Não, não é isso. Agora, eu concordo que não existe dogma, doutrina clara, como acontece, por exemplo, no Antigo Testamento. Se você for já ler, o judaísmo tinha como lei a Torá, que era uma lei espiritual, ao mesmo tempo uma lei que rege a nação. O Islã tem uma lei que é a lei de Sharia, que é uma lei espiritual, ao mesmo tempo uma lei que rege a nação, por serem considerados estados religiosos. Nesse caso, se Moçambique não fosse laico, assumisse o cristianismo como a sua religião, obviamente seria um estado em que a Bíblia simultaneamente também seria a lei. Então, há essa diferença quando você olha para o Antigo e o Novo Testamento. Também o mundo do Antigo e o mundo do Novo Testamento e o mundo atual são um mundo totalmente diferentes. Mas apesar de não termos dogmas, não termos doutrinas, uma orientação clara, não significa que isso revela o banimento ou a exclusão da própria política. O que no mínimo acontece aqui, ou deve acontecer e deve se perceber, é que naquela época do Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito para uma comunidade nacional, que lidava quer com questões religiosas em simultânea com questões políticas. É por isso que no Novo Testamento não há esse dogma. Por quê? O Novo Testamento é escrito para várias comunidades que estão espalhados ao nível, que em algum momento tem sua própria cultura, tem sua própria tradição. Por aí é um livro que é escrito visando alcançar alcançar vários povos, diferente do Antigo Testamento, que
que era o povo de Israel, que era um povo, uma comunidade nacional, que ao mesmo tempo era cuidava de coisas espirituais e coisas religiosas. Então, são essas diferenças que, por exemplo, hoje no Novo Testamento, nós não encontramos dogmas, doutrinas claras, cabendo a nós interpretar adequadamente e corretamente a Bíblia para percebermos de que forma nós devemos nos envolver na política. Por isso que eu dizia, o cristão, o pastor dentro da política não deve trair os seus princípios, os seus valores, diferente do Dom Carlos Matzin, que nós entendemos que lá é um cristão, é um clérigo, é um religioso, é um líder, mas lá ele, pela forma de proceder, tudo indica que ele lá está a trair os seus princípios, os seus valores. É isso que já coloca em contramão, coloca em questionamento, não pela política em si, mas por este cristão estar a atrair princípios e valores. Agora, quanto a mim, se fui chamado por Deus no dia e no tempo certo que eu quiser, eu tenho primeiro dificuldades de falar de mim. Tenho grandes dificuldades de falar de mim. Por isso, dificilmente eu falo de mim. Vai ser raro, difícil, mesmo em programas que fiz aqui. É difícil você me ouvir eu falar de mim, falar da minha casa, da minha família, do meu relacionamento, da igreja que lidero. Eu não gosto de falar, prefiro que os outros que me conheçam falem de mim, quem verdadeiramente sou para a sociedade e sou diante de Deus e sou diante da comunidade religiosa ou diante da igreja. Mas um dia, talvez com oportunidade, não sei quando, eu vou falar que é para o irmão Felipe me conhecer um pouco mais, um pouco melhor, porque estou a perceber que não me conhece. Outras coisas eu fico assustado, mas será que é sequelas de BO? Porque algumas coisas parecem ser sequelas de BO. Acho que sofreu uma tortura psicológica em que muito... Outra coisa que eu gostaria de aconselhar irmão Felipe é que irmão Felipe ele tem que decidir. Ele é evangélico, ele é adventista, é da Testemunha de Jeová, é judeu, mas é o que? Bem mesmo. Eu acho que o irmão, por exemplo, as Testemunhas de Jeová é que argumentam contra a política. Esse é um dos argumentos fortes das Testemunhas de Jeová. Algumas questões, como questão de dízimo, sábado, são argumentos de adventismo de sétimo dia. Algumas questões, como o caso de carne de juba, de carne de porco, são questões que são difundidas dentro da religião judaica, dentro do judaísmo. Quer dizer, o arco-íris de evangelho, você é um arco-íris, tem muitas cores, não se percebe quem você é. Você também tem que começar já a ter posicionamentos fortes, firmes. Se você é evangélico, é cristão evangélico, você tem que se assumir como cristão evangélico. Se você é da testemunha, se assume como da testemunha. Se você é da adventista, se assume como adventista. Se você é mazione, se assume como mazione, porque parece que também não está conseguindo. Todos os argumentos que o irmão Felipe apresenta são inclinação de uma seita específica. É por isso que era de pluralismo. Só que o caso de pluralismo é normal. Quer dizer, também não tem que ser assim, irmão Felipe. Tem que se definir. Então, e outro conselho que eu gostaria de dar, irmão Felipe, tem que parar com achismo. Tem que parar com achismo, porque sabe Bíblia, foi dado a Bíblia, onde Deus te deu a Bíblia? Na prisão. Por isso que eu estou a dizer que são sequelas de BO. Começou a inventar vultos e visões que não estão descaber. Mas aquele fogo que desceu não foi de Deus. Qual fogo? Que desceu Quem nos garante que ele sentiu o fogo? Irmão Felipe não sentiu fogo? Pode ser alucinação.
e acharem que sentiu o fogo. Tanta gente conta alucinações e depois diz que é profeta. E depois diz que é visão. Quanta gente andam por aí com alucinações e depois dizem porque são profeta, é visão, é revelação, é que. E incrível é que todos os lunáticos sempre mentem para Deus porque tiveram visão, Deus apareceu, Deus tinha barba grande, Deus tinha que. Começam a criar, para quê? Para impressionar. Você dizer, aquele é o homem de verdade de Deus. Então, eu acho que o fundo, aqui o pano de fundo, é que a Bíblia em momento nenhum proíbe o cristão de estar na atividade política. Porque mesmo na época de Jesus, havia uma organização política. E o próprio Jesus submeteu-se a essa forma de organização política. Mesmo na época dos apóstolos, havia uma organização política. E os apóstolos submeteram-se a essa forma de organização política. Eles só decidiram não fazer política de forma ativa. E não vamos dizer porque eles não quiseram fazer política de forma ativa, quiseram se concentrar porque é proibido. Não, a Bíblia em momento nenhum proíbe. Nem o próprio Jesus em momento nenhum proíbe com que o cristão, não está escrito em lugar nenhum, vós cristãos sois servos verdadeiros de Deus, não vos envolveis na política porque a abominação é diante do vosso Senhor Deus. Não está escrito em lugar nenhum isso. É por isso que eu ainda afirmo, existem cristãos em todas as áreas. O problema é estudar. É você ir estudar para contribuir para a sua nação. Se você fez ciência política como eu, use esse conhecimento e contribua para a sua nação. Se você fez direito, use esse conhecimento, contribui para a sua nação. Se você fez medicina, se você é militar, usa isso e contribua para a sua nação, para o melhoramento da sua nação. Isso não te proíbe de você ser pastor, de ser cristão e ter esse tipo de atividades. Porque devia estar em casa só pregar. Já ir fazer o que nos impede? Por isso que está a correr para lá. Então, ele também, porque já que é só para pregar e se concentrar na obra, já ir fazer o que nos impede? Então, ele pode ir vender e ser pastor, ser cristão, pregar a palavra, ensinar a palavra naturalmente. Não é proibido isso. Por quê? Porque lá no mercado ele está a ir fazer o seu trabalho como cidadão, reconhecendo a sua cidadania. Na igreja está a fazer o seu trabalho como um cristão, como um indivíduo espiritual, cuidando, atendendo questões espirituais. Agora, não vamos fazer confusão. Cristão é um cidadão, é um cristão. É um cidadão da terra, enquanto que cidadão do reino dos céus aguarda a eternidade ou a vida eterna. Enquanto estiver aqui, ele deve participar do desenvolvimento da sociedade, contribuir para as dinâmicas, para o crescimento da sua sociedade, mas para tal deve ir estudar, não ir ser preguiçoso, deve ir estudar, ir se formar para contribuir, porque não vai contribuir lendo versículos da Bíblia para a sociedade também. Tem que ter conhecimento técnico para contribuir para a tua sociedade ou para a tua nação. Obrigado, Teólogo Albino Manguén. Irmão Filipe, comentários em torno dos pontos levantados? Tudo que eu continuo a dizer é que eu estou bem de cabeça e eu sei porque que estou a falar aquilo que estou a falar, porque tiro da palavra de Deus. Agora, quando qualquer um pastor, curandeiro, um telespectador queira me chamar de nomes, isso é bíblico. Até os apóstolos eram tidos como malucos, como pessoas que eram injuriadas e tudo mais. Isso não me deixa triste. A única coisa que me deixa triste é quando um pastor se faz de não conhecer o verdadeiro evangelho, enquanto conhece, só que ele, como está à busca da vida material, vida financeira, tem ganância no seu coração, começa a querer estragar o verdadeiro evangelho
envolvendo coisas erradas. Isso nos difere de eu ir talvez numa igreja onde... Irmão Felipe, peço para assegurar o seu fio de pensamento. Ficamos com pouco tempo para encerrarmos o nosso programa, mas vamos abrir só uma oportunidade para ouvirmos 2 ou 3 telespectadores de uma forma bem resumida. Ligue, participe do nosso Diálogo 2 através do nosso contacto, que é 85. Infelizmente não iremos abrir as linhas, mas volto agora com o irmão Felipe. Irmão Felipe, dando continuidade ao seu fio de pensamento de uma forma bem resumida. Queremos abrir as linhas, mas estamos com problemas técnicos. De uma forma bem resumida, dando continuidade ao seu fio de pensamento, olhando para o tema de hoje, igreja e política. Considerações finais. Amado, todo que é pastor, foque-se na igreja. Aquele que foi chamado para estar na política, foca-se na política. Não mistura as coisas. Então, meu contato para mais conversas, perguntas a respeito de qualquer assunto da Bíblia é 84 21 00 857. Mas em 30 segundos, irmão, tem que ser em 30 segundos. O que o irmão Felipe é, segundo a questão do teólogo Albino? É Mazione, é Testemunha de Jeová, é adventista? O que é o irmão Felipe? Eu sou de Cristo. É de Cristo. Só isso. Eu sou de Cristo. Obrigado, irmão Felipe. Teólogo Albino Manguene, considerações finais, beijo e abraço, uma mensagem para todos. Talvez convidar a todos que no dia 10 de agosto, às 8 horas, na sala nobre da Escola Secundária Josina Machel, teremos lá um congresso dos intercessores, todos aqueles que amam e gostam de orar, e vamos ter lá o tempo de orar por nosso país, pela nossa nação. Estaremos lá com o pastor Luiz Maposse, que é ele que será o preleitor, e o profeta Silvestre Lindunda. Esse evento é organizado, tem como anfitrião o apóstolo Francisco Zandamela. Então, ele é o anfitrião, é o organizador deste evento. Então, queremos convidar a todos que estão aqui na cidade de Maputo, venham lá, vamos orar e vamos ouvir uma palavra que vai acender a chama da intercessão da igreja na nossa nação, porque o tema é o poder da igreja que ora. Precisamos de orar. Os que não estão vão acompanhar através das várias plataformas. Agradecer o Massango pelo convite, e foi bom estar com o irmão Luiz. Alô, irmão Felipe. Foi nice estar contigo. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Obrigado, irmão Felipe. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook,